Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui em mais uma palestra online, nesta quinta-feira. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, vou colocar aqui na tela para vocês, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/Jefa Sor. Hoje, como a nossa palestra é gravada, ela estará também disponível no nosso site, jefasorocaba.com, assim como todas as outras palestras que nós já fizemos aqui, quando transmitimos ao vivo, quando fazemos gravado, todas elas estão lá no nosso site. Então, se alguém perdeu alguma palestra ou quiser encaminhar para alguém o link de alguma palestra que a gente já tenha feito, é só entrar lá no nosso site ou diretamente no nosso canal no YouTube, pega ali o link direto da palestra, encaminha para a pessoa, ou claro, se a pessoa quiser também assistir novamente alguma palestra que nós já fizemos aqui. Vamos fazer a nossa prece de abertura, para harmonizar aqui o nosso ambiente. Então, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, do nosso trabalho, que eles estejam conosco em mais esta palestra, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa companheira Bárbara, que está aqui conosco para fazer mais esta exposição, que ela seja envolvida e tenha sempre as melhores inspirações para transmitir todo o seu conhecimento para a gente. Que esses amigos queridos estejam presentes nos lares e nos corações de todos aqueles que estão agora nos assistindo, aqueles que forem assistir em outro momento. Que Jesus esteja sempre presente na vida de cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como eu falei, hoje a nossa palestra é gravada, até por questões de agendas, tanto da nossa palestrante como nossa também. Então vou colocar aqui na tela nossa companheira querida Bárbara Carlos, que durante todo este ano de 2022 esteve aqui com a gente. E Bárbara, desde já quero te agradecer pela sua presença hoje e ao longo de todo esse ano de 2022, em nome do Jefa Sorocaba. Foram sempre bate-papos muito agradáveis, de muito conhecimento acima de tudo. Então seja mais uma vez bem-vinda nessa nossa última palestra online de 2022, Bárbara. Muito obrigada a você, Wilson. Para mim é sempre um prazer imenso falar aqui com vocês. Fico muito contente por ter podido participar com vocês mais um ano aqui nessas palestras que de alguma forma, em todas as nossas conversas, nossas discussões, a gente tenhamos sido capazes de plantar ali a sementinha, de olhar para os nossos irmãozinhos à luz do que as doutrinas religiosas trazem, e principalmente que isso possa, de alguma maneira, a gente possa ter tocado o coração desses que nos assistem, e que, se a gente conseguir mudar o comportamento e a mentalidade de uma pessoa, acho que a gente já fez bastante por todos esses que estão à nossa volta. Pois é. Se a gente conseguir, Bárbara, realmente interiorizar tudo aquilo que a gente fala aqui, tudo aquilo que você já falou, tudo aquilo que os outros palestrantes aqui já falaram, já vai ser de grande valia. E, claro, se tocarmos minimamente algum coração, a gente vai ficar muito feliz. Antes de você começar a exposição do seu tema, fala mais uma vez aí do seu trabalho, do trabalho de assistência espiritual aos animais aí de Porto Feliz, o pessoal que mora aí mais próximo aí de Porto Feliz, a propaganda do bem aqui do trabalho onde você faz parte, Bárbara, por favor. Bom, a gente aqui, como vocês sabem, nós começamos há alguns meses a realizar os trabalhos de atendimento também aos animais, assim como já faz em Sorocaba, mas aqui na nossa cidade, Porto Feliz, na Sociedade Espírita André Luiz, que fica na rua José Bonifácio, que eu nunca lembro o número, que eu passei lá hoje na hora do almoço. Mas a gente começou a fazer todos os últimos sábados do mês. Estamos caminhando, estamos começando, então as nossas portas estão abertas. Nosso objetivo é sempre para que mais pessoas possam cuidar dos seus animais, então, principalmente aquelas pessoas que já amam seus bichinhos e que se preocupam por eles, com eles de alguma forma, que elas possam ter um lugar onde elas são acolhidas, bem recebidas e compreendidas, principalmente. E também a gente entende que é uma forma de colocar mais ainda a doutrina espírita para que outras pessoas também conheçam. Então, todo último sábado do mês, às 9 horas da manhã, aqui na nossa casa, a gente tem esse trabalho feito com os animais. Ainda não temos certeza se no mês de dezembro teremos ou não, porque o último sábado do mês é o último dia do ano também, é dia 31. Então, a gente ainda não sabe quem estará na cidade, quem não estará, se a gente conseguirá fazer ou não, mas se não, a partir de janeiro estaremos aí firme e forte, trazendo o melhor que a gente pode para esses nossos irmãozinhos tão queridos.
É verdade. Se Deus quiser, em 2023, né, farei uma visita aí para vocês. Esse ano não foi possível, né? Sempre acontecia alguma coisa, né, no último sábado, né? Mas se Deus quiser, ano que vem, em 2023, farei uma visita aí para vocês, Com certeza dará. para conhecer o trabalho de vocês. Bom, nosso último tema, né, nossa última palestra online, né, deste ano, né, de 2022, né, o tema que você escolheu, ok, muito é dado, muito será pedido. Eu acho que para nós espíritas, né, para aqueles que estão nos assistindo, né, que abraçaram a doutrina espírita, tenho certeza que é uma frase que tem tudo a ver com aquilo que a gente conhece, tudo a ver com aquilo que a gente estuda, né? Porque eu sempre digo aqui, sempre faço questão de, nas minhas palestras, dizer que espírita não é melhor do que ninguém, né? Não é melhor do que nenhuma outra religião. O espiritismo não é melhor do que nenhuma outra religião, e muito menos os espíritas são melhores do que qualquer pessoa de outra religião. Mas nós temos, né, Bárbara, um conhecimento, uma oportunidade, né, de ter um conhecimento que muitas vezes não é proporcionado, né, às vezes por outras religiões, né. A gente sempre ouve, né, no meio espírita, né, da tal da fé raciocinada, né, da gente utilizar o bom senso e a razão. E acho que isso tem tudo a ver, né, com com esse lema, né, de quem há muito foi dado, muito será pedido, né, Bárbara? Com certeza. Eu gosto quando a gente relembra que espírita não é melhor que ninguém, que a doutrina não é melhor do que a outra, mas a gente só tem uma crença onde nós fazemos sentidos para nós mesmos, né? Então, é uma crença onde nossa evolução depende de nós. Nós temos todo o suporte, nós tivemos ali todo o exemplo, né? Jesus veio à Terra para nos ajudar com exemplos e com ensinamentos, esse é o objetivo maior dele. Então, ele ensinou, né, ali em todas as passagens, em tudo aquilo que a gente tem nas escrituras sagradas, ele deu ali o caminho das pedras. Aí vem o ponto, nós estamos sendo capazes de seguir esses caminhos das pedras ou não? Então, essa acho que é a discussão que a gente precisa começar a fazer. E esse tema, eu gosto porque ele fala um pouquinho, ele dá um pouquinho de tapa na nossa cara, né? A gente fala, não é uma religião melhor, nós não somos melhores, e realmente nós não somos, afinal, todos estamos no período de prova e expiação, mas essa, como diz um colega meu, é aquela que deixa a gente com dor na consciência na hora de pecar. Então, tenho até, ele sempre brinca, ele fala, não quero saber dessas religiões onde pecar fica cada vez mais difícil. E fica cada vez mais difícil porque a gente começa a compreender as oportunidades e o quão poderoso e o quão valioso é nós estarmos aqui nesse planeta, nessa encarnação que a gente se encontra, e tudo isso que a gente recebeu, toda essa dádiva que a gente recebeu, ela é muito importante para que a gente possa dar o nosso próximo passo. Mas uma vez que a gente tem tudo de bom, uma vez que a gente teve todas as oportunidades, nós temos a obrigação de retribuir de alguma forma. Então, muito é dado, muito é cobrado, né? Muito será cobrado nesse sentido. Se nós tivermos essa oportunidade, se a gente já tem um pouco mais de conhecimento, de esclarecimento e de capacidade intelectual, mesmo material, nossa responsabilidade é fazer um pouco mais para o próximo que está aqui do nosso lado, que ainda talvez não tenha conseguido chegar no mesmo grau que a gente, e torno a dizer, não estou colocando a gente numa discussão onde somos mais evoluídos ou melhores que outras pessoas. Pois é, e acho que dentro, né, da temática dos animais, né, eu acho que essa frase tem muitas reflexões, né, para a gente fazer. É claro que a gente sabe que o espiritismo ele não exige nada de ninguém, né, entre os seus adeptos, né. O livre-arbítrio, né, ele é plenamente respeitado, ou deve ser respeitado, né, porque cada um está no momento evolutivo, cada um sabe até onde pode ir, né, tem coisas que eu consigo já fazer, outra pessoa não consegue. Para mim, o que é difícil, muitas vezes eu consegui fazer, para outra pessoa às vezes não é tanto, né, e vice-versa. Mas trazendo para a realidade dos animais, né, Bárbara, que acho que, né, é sempre um dos nossos focos aqui das nossas discussões, a gente ouve muito, infelizmente, no meio espírita, né, que não tem muita informação sobre animais, né, dentro da codificação espírita, né, dentro das obras auxiliares ou complementares, né, que a gente costuma dizer, André Luiz, Emmanuel, enfim, outros companheiros, né, tão importantes, né, de doutrina que trouxeram para a gente obras fantásticas, magníficas, né, mas a gente já trouxe aqui várias discussões sempre no bom sentido, né, a gente teve um ano tão conturbado, né, 2022 foi tão conturbado, né, quando a gente fala em discussão as pessoas já pensam que a gente está brigando, não, pelo amor de Deus, não é nosso propósito, aqui não é nosso propósito,
né? Se De forma. lá fora as pessoas estão brigando por outros motivos, né? Aí é de cada um. Mas as reflexões, vamos dizer assim, as reflexões que nós sempre trouxemos aqui a respeito dos animais, sempre foi no sentido de esclarecimento, né? De fazer com que as pessoas realmente pensem a respeito, né? Puxa, acho que eu não tinha visto, né, aquele trecho, eu não tinha visto aquela questão do livro dos Espíritos, enfim. Mas muito se fala, né, que não tem nada sobre os animais nas obras básicas, mas tem. E a partir do momento que a gente sabe, né, de tantas coisas em relação aos animais, isso, entre aspas, exige um pouco da gente, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de ponto de vista, né? Porque a partir do momento que a gente entende e reconhece que os nossos irmãozinhos animais têm ou deveriam ter os mesmos direitos que nós, humanos, em relação ao nosso Pai Celestial, isso exige da gente, né, algumas mudanças que muitas vezes as pessoas não querem, principalmente agora nessa época de final de ano, né, em que todo mundo vai festejar, vai se confraternizar, e pouca gente pensa no verdadeiro sentido do Natal, pouca gente lembra, né, que Jesus é o verdadeiro sentido do Natal, e mais do que isso, que Jesus veio até nós rodeado de irmãozinhos menores, rodeado desses seres puros da criação, puros no sentido de que ainda não se corromperam como nós humanos, e muitas vezes a gente não tem esse olhar de compaixão, como diz, né, o nosso amigo Padre Paulo César lá do Rio Grande do Sul, esse olhar de compaixão com os animais, e acho que nós, enquanto espíritas, acho que nós deveríamos ter um olhar de pouquinho diferente, não que, repito, não que outras religiões não deveriam ter, mas nós espíritas deveríamos ter, né, Bárbara? Porque a gente já estudou, a gente sabe que os animais têm alma, que eles são espíritos em evolução, que eles têm inteligência, né? Claro que não igual a nossa, mas têm. Então, são vários aspectos que obrigam, entre aspas, a gente a ter um comportamento um pouquinho diferente, ou pelo menos deveríamos pensar um pouquinho diferente a respeito desses nossos irmãozinhos, né? Com certeza. Uma das razões que eu queria também trazer essa discussão desse tema para cá se nós estamos hoje nesse grau evolutivo, né, nominal, a gente é cobrado pelas nossas atitudes como seres humanos. E isso também envolve, no meu ponto de vista, até com uma parcela maior do que a gente se dá conta, a forma como nós lidamos e nós respeitamos os nossos irmãos menores. Então, é por isso que eu queria trazer essa discussão. E essa colocação sua, né, do espiritismo como um todo, ela casa com esse meu pensamento. Mais uma vez, não é porque somos melhores, não nos encaramos como melhores, mas se nós temos uma crença religiosa, onde o principal divulgador dessa crença, ele trazia para a gente informações, ou modus operandi, ou respostas a dúvidas que a gente tinha, enfim, a palavra que a gente quiser usar, o termo que a gente quiser usar, e onde em 1860 ele chegou a perguntar se animais têm alma, é porque ele, de alguma maneira, né, dentro da crença e dentro das habilidades, principalmente mediúnicas que ele tinha, ele entendia, ou ele sabia, ou ele teve a intuição para colocar isso em discussão. Então, a gente está falando de 150 anos atrás, 160 anos atrás. Então, eu entendo e eu vejo que é uma responsabilidade que a gente deveria ter, e em algum momento nós vamos começar a ser cobrados por ela. E se alguém lembrar das palestras minhas do começo do ano, numa que a gente fala sobre religiões, animais em outras religiões, no islamismo, eu comentei dessa história, essa passagem com alguém semana passada. No islamismo, na crença deles e no Corão, tem um trecho onde fala que um homem, quando ele desencarnar, que ele for ali passar pelo crivo de Maomé, né, ter ali ser arguído pelo profeta, né, como eles chamam, se um pássaro falar que aquele homem o matou de livre e espontânea vontade, sem nenhum propósito, isso pode ou não influenciar na ida dele para o reino dos céus, na crença deles, tá? Então, nós estamos falando de religiões que não têm a mesma vertente que a nossa. Eles têm uma vertente diferente, com crenças diferentes, são sequer cristãos, né? Eles têm outros profetas e outros ensinadores lá, e ainda assim eles têm uma passagem pequena, mas uma passagem dentro das escrituras dele, onde um animal pode influenciar no destino daquele homem de alguma forma. Então, será que essa religião não cristã, que a gente tem um grande preconceito,
porque muitas vezes a gente não estudou o suficiente para saber o que essa religião prega, na verdade é essa, ela mostra para a gente que ali o muito é cobrado, o muito é pedido. O que é o muito? O muito é dado, o muito será cobrado. E o que é o muito dado ali naquele ponto para mim? A gente já está já sermos seres humanos, então já temos a capacidade da consciência, do livre-arbítrio. E será pedido, se você tem essa capacidade, se você tem esse conhecimento, se você pode fazer essa escolha, naquele exemplo, por que matar o pássaro indiscriminadamente, se não tinha um propósito maior? Então, eles até acreditam ali que animais que desencarnem para alimento do outro, eles não veem como uma crueldade, e nem vou entrar nesse mérito, mas matar por matar, como a gente às vezes sabe que acontece, ou outros tipos de maltratos, tá? A gente fala matar, estou dando exemplo, que é o que está na escritura. Mas outros tipos de maus tratos, a gente tem que responder por isso de alguma forma. Sabemos que hoje em dia, até no nosso plano material, a gente passa-se a responder um pouco mais, a gente já pode a gente pode responder criminalmente em algumas situações, mas a cobrança maior ela vai ser espiritual no momento do nosso desencarne. E aí você falou das obras de apoio, né? Não só das de Kardec, mas você falou de Emmanuel, você falou de André Luiz. Então, vamos sempre relembrar André Luiz, que é o patrono na nossa casa, e que quem me conhece sabe que eu nem gosto tanto do livro dele, porque eu acho muito difícil de ler. Mas vamos lembrar do André Luiz, que passou os 8 anos dele no umbral, porque na visão da história dele, ele estava tentando contra a vida dele. Então, eu acho que é um grande exemplo que a gente espírita tem, né, dentro aqui da nossa crença, de que as atitudes que a gente toma enquanto encarnados, nós podemos acreditar que tá tudo bem sair e tomar uma cerveja, 2, 3, chegar em casa bêbado 1, 2, 3 dias, mas a gente não consegue compreender ou ter o valor do quanto nós estamos atentando para a nossa vida. Se a gente pegar esse exemplo do André Luiz, dos 8 anos que ele passou no umbral, pelo que ele fez com ele mesmo, e todas as atitudes ruins que a gente tem com os nossos irmãos menores, né, todas as atitudes, todos os maus tratos que a gente faz com eles, que ainda não sabem se defender, que ainda não têm a consciência plena e ainda não tem o seu livre-arbítrio, não é capaz de tomar as suas próprias decisões, e o que falar daquilo que a gente faz com eles? Eu acho que essa é uma reflexão que esse trechinho traz para a gente, de que nós estamos numa posição evolutiva superior, e estarmos nessa posição superior nos obriga, ou pelo menos nos desejaria, que estou saindo para latir aqui, ou pelo menos nos obriga, ou deveria nos obrigar a olhar como a gente trata aqueles que são menores que nós. E é que menores não é só criança, né? Criança tem ali o seu ponto, mas criança continua sendo um espírito humano. Mas a gente fala aqui, nós estamos falando daqueles que não têm essa capacidade ainda, que ainda dependem da gente, daqueles que ainda precisam da nossa ajuda para seguir sua caminhada. Então a gente vai ser cobrado pela forma que a gente trata ele. Da mesma forma, né? A gente sempre fala que, da mesma forma que os nossos mentores espirituais, né? Nossos anjos de guarda, guias, enfim, cada um dá o nome que acha mais apropriado. Da mesma forma que eles têm a responsabilidade, né? Para nos guiar aqui enquanto estamos na Terra, né, guiar as nossas vidas, sempre respeitando, né, claro, o nosso livre-arbítrio. Eles têm essa responsabilidade com a gente, porque eles estão num patamar superior. Né, eles já foram espíritos que, como a gente brinca, né, já foram civis, né, eles estiveram aqui no lugar onde nós nos encontramos hoje, evolutivamente falando, eles já estiveram. Então eles sabem das nossas necessidades, das nossas dificuldades, né? E, claro, tenho certeza que muitos deles têm uma paciência gigantesca, né? Com as nossas infantilidades espirituais, né? Mas eles têm essa missão, né? De cuidar da gente, né? De nos mostrar sempre o melhor caminho a seguir. E nós, em relação aos animais, é mais ou menos a mesma coisa. Nós, enquanto seres superiores a eles, né? Evolutivamente falando, nós deveríamos proporcionar a eles, né? Essa mesma ajuda, esse mesmo carinho, essa mesma dedicação que esses mentores queridos têm com a gente. Só que muitas vezes a gente não cumpre esse papel, né, da forma que deveria. Muitas vezes a gente negligencia essa ajuda aos nossos irmãos menores pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, por acharmos ainda hoje que os animais não têm alma, né, que a gente pode fazer com eles aquilo que a gente bem entender,
ou pelo menos, né, os nossos irmãos, os nossos pets, né, que a gente chama, cachorros e gatos, a gente ainda até tem um olhar um pouquinho diferenciado, a gente até consegue ver neles, né, irmãos que precisam de ajuda e de auxílio. Mas e os outros animais? Porque quando a gente fala em animais, né, quando a gente sempre fala aqui de amor aos animais, não é só cachorrinho, não é só gatinho, são todos os outros. Porque todos têm o mesmo princípio inteligente, todos vieram do mesmo lugar. Não importa se hoje o cachorro pode, entre aspas, ser mais desenvolvido que uma vaca, e aí também cabe a discussão se é ou não é, né? Se é mais evoluído que um porco, né? Eu até já falei aqui, nas minhas férias tive a oportunidade de conhecer o trabalho lá dos nossos irmãos lá de Santos, né, do meu xará, né, o Wilson Trindade, e a mascotinha lá do grupo deles é uma porquinha, a Dalgisa, né, é uma belezinha, ela quase deu vontade de trazer para casa. Eu perguntei para ele, viu, por que você escolheu ela, né, para ser a mascote aqui do grupo? Ele falou, para tentar conscientizar as pessoas de que o cachorro e o gato, eles têm a sua importância, mas os outros também, né, porque ele leva ela em escolas, né, ele faz um trabalho muito educativo com ela, né, nesse sentido de despertar essas consciências. Então nós temos que assumir essa nossa responsabilidade perante a Deus, perante a Jesus, perante o plano superior, em relação aos nossos irmãos menores. E aí cabe, né, toda aquela reflexão que nós já fizemos aqui várias vezes, né? Estamos realmente sendo deuses, entre aspas, para os animais, ou seja, estamos sendo pais de compaixão, estamos utilizando do amor que nós temos para os nossos irmãos animais, como os nossos mentores estão com a gente. Então essa reflexão acho que ela é muito importante, né, Bar? Principalmente agora, nessa época de final de ano, que as pessoas, sei lá, estão um pouco mais receptivas, né, para o amor, estão mais abertas, né, para amar aos outros. Só que esse amar aos outros vai até a página 2, infelizmente, né? Eu acho que esse vai ser a nossa grande discussão nas nossas palestras, ou pelo menos a nossa tecla que a gente vai continuar batendo o máximo que a gente pode, que é o olhar para os animais como um todo. E aí eu sempre brinco, inclusive, as baratas. Outro dia ainda eu estava aqui, eu tinha acho que uma joaninha aqui em casa, e me mandou comigo, e eu falei, não, Joaninha, vai embora, senão você vai morrer, porque eu tinha dedetizado minha casa, então vários insetinhos estão morrendo. Aí minha irmã falou, fica tranquila, você sabe que eles têm carne no rato, daqui a pouco ela volta como Joaninha ou como aranha. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa começar a compreender, e é o que eu falo todas as vezes aqui, assim como eu falo das minhas palestras na casa aqui, tanto as que têm o foco em animais, como as palestras que eu faço, né, para na Casa Espírita mesmo, né, nas reuniões públicas, a gente precisa começar a compreender que todos e tudo aquilo que está nesse planeta tem a sua mesma importância, tem a sua mesma faz parte de uma mesma engrenagem, faz parte de um mesmo reloginho que precisa funcionar. Então, os animais, eles estão aqui não é para nos servir, é para nos auxiliar. Eles podem nos auxiliar fisicamente? Pode, em alguns casos. Eles podem nos auxiliar emocionalmente? Sabemos que sim. Principalmente, a gente sabe o quão as terapias com animais para pessoas que estão se recuperando de acidentes ou pessoas com algum grau de deficiência, que precisam se comunicar e tudo mais, o quanto os animais conseguem quebrar essa barreira e alcançar aquele espírito que está ali vivendo naquele corpo, naquela situação, nessa encarnação. Mas ao mesmo tempo que eles podem nos ajudar, e nos ajudar faz parte da responsabilidade deles também, mais uma coisa que eu acho interessante ali do islamismo, né, para eles, os animais, todos eles têm que ter uma função, né, todos eles precisam trabalhar, porque eles acreditam que é o trabalho que evolui, que engrandece os encarnados, né, ou como eles chamam lá, os seres vivos. Então, eles dificilmente têm pets, né, porque eles não veem um animal ser pet como um trabalho, mas todos eles têm cachorro porque eles entendem que a casa precisa ser cuidada e que o cachorro está ali para ajudar a cuidar da casa. Então, também é um outro ponto de vista interessante e que casa muito com o que a gente acredita, né? Se a gente acredita que nós precisamos trabalhar para evoluir, eles também precisam trabalhar para evoluir, dentro da capacidade deles, dentro do evolutivo que eles se encontram. E aí a gente entra na discussão que talvez discorde ali do islamismo. O trabalho deles não é ser morto para a gente se alimentar, por exemplo.
Eles podem ver dessa forma, muitas pessoas veem dessa forma. Já escutei mais de uma vez, mas o boi já está ali. Para que o boi existe se não é para a gente comer? Gente, o boi existe porque ele tem alguma função que a gente não consegue saber hoje, porque a gente mata e come, porque a gente produz para matar e se alimentar. E se a gente deixar ele na natureza, do jeito dele, o que pode acontecer? O que de benefício ele pode trazer que hoje a gente não sabe porque a gente interferiu? Então, a gente precisa começar a tomar essa consciência. Nós não temos o direito de interferir na vida do outro. Você deu o exemplo dos nossos mentores, né, dos nossos anjos da guarda. Eles interferem nas nossas vidas? Eles nos ensinam e eles ficam na torcida para que a gente tome a decisão mais adequada. Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas o animal não tem livre-arbítrio, então mas não me dá o direito de decidir a vida ou a morte dele. Em algum momento eu tenho que responder por isso. Não é justo, perante a lei de Deus, eu atentar contra um outro ser vivo. Então, Deus, peço perdão por todas as baratas que eu pedi para matar na vida. Mas a gente precisa, eu falo muito das baratas, porque eu tenho muito medo e tudo mais, é uma forma de fazer uma piada, mas que para mim faz todo sentido. Ninguém olha para insetos como a gente deveria olhar, e eles são extremamente importantes dentro da cadeia alimentar para que outros seres vivos possam se alimentar e possam sobreviver até chegar, de alguma maneira, na nossa alimentação. Sabe? A gente não dá devido valor para abelhas, ou aranhas, ou enfim, insetos que... Quem quer ter uma abelha de estimação, quem quer ter uma aranha de estimação, não é comum. Né? A gente não tem aquele olhar carinhoso, porque eles não são visualmente bonitos, mas eles têm todos o seu papel dentro de um grande ecossistema. Então, a gente precisa começar a entender que nós não estamos aqui como donos de alguma coisa, nós estamos aqui como uma capacidade maior de consciência, e por termos a capacidade maior de consciência, de nós será cobrado todas as nossas atitudes. Então, será cobrado por que eu roubei, por que eu traí e por que eu bati no cachorro, propositalmente, por exemplo. Ou porque deliberadamente eu atirei um estilingue num passarinho. Ou porque eu deliberadamente engordei um boi para matar na festa de final de ano no Natal, e aí a gente volta no começo da história, né, no começo da nossa discussão hoje. Estamos no Natal, onde todo mundo está mais aberto, a gente quer relembrar de Jesus, que foi o nosso mestre maior, que veio para nos ensinar, e eu volto à discussão. O que Jesus comia quando ele vivia com os nazarenos? Frutas. Então, tinham os hippies dos anos, da época que Jesus nasceu, eram muito felizes, e se eles existiam, e se eles sobreviviam há 2022 anos atrás, 2020, 2018, né, o tempo que Jesus foi lá conviver com os nazarenos, por que levou 2 anos para algumas pessoas falarem, eu acho que é aquilo que faz sentido? Então, é mais um exemplo que a gente precisa olhar. E aí, qual é a graça de dar um boi para matar, para fazer um super churrasco, uma super festa no final do ano, sendo que quando Jesus veio lá na manjedoura, lá no estábulo, eram as vacas que estavam ali cuidando para deixá-lo aquecido logo depois do parto. Então, eu acho que é um pouco injusto a gente não ter, ou pelo menos não buscarmos, ter esse olhar mais de equidade com os animais à nossa volta. E isso serve para as baratas, para as aranhas, para as girafas, para os hipopótamos, para os rinocerontes, para os cachorros, para os gatos, para os passarinhos. Enfim, serve, todos eles têm o seu papel. Tanto na escada evolutiva deles, do seu princípio inteligente, como na nossa engrenagem aqui dentro da Terra. Se a gente não dá esse devido valor, e nós temos essa consciência, nós vamos ter que responder por isso. É o momento onde a gente vai ser cobrado. Pois é. Inclui também as formigas. Né, que Inclui também as formigas. E tem uma história maravilhosa, né, do Chico, né? Mas o Chico, né? Mas o Chico é um grande exemplo pra gente, né? Grande exemplo. Um grande exemplo. Ele tinha lá no roseiral dele, né, tem lá uma história dele. Ele tinha lá no roseiral, né, um monte de formigas que estavam, né, danificando, né, o roseiral dele. E ele foi lá conversar com as formigas. Ele foi até lá e falou: olha, se vocês não saírem daqui, eu vou ter que tomar providências, né, porque vocês estão estragando aqui a minha roseira, né, então eu vou ter que tomar providência. Aí no dia seguinte, né, reza a lenda, né, que eles foram lá verificar e só tinha uma formiga lá, que o Chico ainda até falou que aquela era a rebelde do grupo. Todas as outras tinham saído, né. Então, lógico, o Chico tinha uma energia, né, que transcendia, né, a tudo, completamente diferente da gente,
mas a gente pode, em pequenos exemplos, né, tentar fazer alguma coisa semelhante. Eu me lembro quando eu era pequeno, né, aquela história, quando eu era pequeno lá em Barbacena, quando eu era criança, eu lembro que o meu pai, no quintal, né, da casa do meu pai, né, tinha muito mato, enfim, e ele achou uma ratazana ali no meio da garagem. E ele fez lá uma arapuca, tal, pegou a ratazana e deixou ali pendurada ali. E ele tinha uma espingardinha, aquelas espingardinhas de chumbo. E a ideia inicial era dar fim naquela ratazana. E ela estava assim, ela estava dentro da gaiolinha assim, com um olhar tão... Tudo bem, a gente sabe que os ratos trazem doenças pra gente, né? A gente não pode, né, querer ter uma ratazana de estimação, não é isso, né, pelo amor de Deus. Mas ela estava ali com um olhar tão de piedade, né, para a gente ali, porque assim, ela estava ali, ela não tinha o que fazer, né, a vida dela já estava, o destino dela já estava traçado. E eu lembro que meu pai pegou a espingarda, ele até mirou nela assim, aí passou um tempo, ele tirou a espingarda e falou, deixa aí, daqui a pouco eu resolvo isso. Aí, passado o dia, tal, no dia seguinte, cadê a ratazana? Meu pai pegou ela, né, na armadilha que ele armou, levou até próximo ao rio e soltou ela, falou, segue seu destino. Então, assim, é um pequeno exemplo, né? Lógico, meu pai também, né, tá longe de ser um espírito evoluidíssimo, mas assim, foi um exemplo que eu não me esqueci. Né? Na época a gente nem era espírita, muito menos, né? Tinha esse olhar, né, de compaixão com os animais. Mas foi um exemplo que me marcou muito na minha infância. Né? Será que nós realmente precisamos exterminar tudo que vemos pela frente? Né? Claro, a gente não tem que, como eu falei, ter uma ratazana de estimação, mas se eles chegam até perto da gente, é porque de alguma forma a gente proporcionou isso a eles. Né? Deixou, sei lá, acumular lixo perto da nossa casa, restos de comida, enfim, por aí vai. Então são pequenas coisas que muitas vezes nós somos os responsáveis e a gente não se dá conta. E aí é a lei de causa e efeito. Se a gente negligencia algumas coisas, a gente vai ter a lei do retorno. Até há uns 5 anos, foi antes da pandemia, acho que um pouco mais, uns 6 anos, Sorocaba viveu uma epidemia gigantesca de dengue. Né? Em muitos casos, pessoas morreram, internadas, enfim. Mas por que tudo isso aconteceu? Muito em função da nossa negligência. De deixar água parada no quintal, de deixar potinho, né, descoberto, aquelas tampinhas de garrafa descobertas, enfim. Uma negligência nossa, né, um erro nosso, humano, e que proporcionou que esses irmãozinhos que estão evoluindo, e claro, a gente também não tem que ter pernilongo de estimação, mas fez com que eles viessem até próximos da gente e trouxessem essas doenças para a gente por culpa nossa. Então, quando a gente fala, né, dessa questão de muito será pedido, nós temos a oportunidade de ter esclarecimento, de ter o conhecimento. E aí a gente não usa esse conhecimento para fins benéficos, a gente vai ter a consequência muitas vezes dolorosa para a gente. Né? O Covid também, de uma certa forma, se encaixa um pouco nisso. Né? Pela nossa negligência enquanto ser humano, né? De muitas vezes extirpar espécies que são necessárias para o nosso ecossistema, né? Mas simplesmente a gente acha que essa espécie me incomoda, então eu vou exterminar, ou muitas vezes eu vou comer ela em algumas culturas, né, de outros países. Então são muitas as reflexões que a gente tem que ter nesse sentido, né? E isso independe, né, de religião, independe de país onde eu estou vivendo. Nós, enquanto humanidade, nós temos que refletir um pouco mais sobre o nosso papel aqui. Então nós estamos recebendo inúmeras oportunidades do plano espiritual para nós evoluirmos e proporcionar uma evolução adequada para os nossos irmãos animais, sejam eles da espécie que for. E aí, quando chegarmos no plano espiritual, né, naquela simbologia, né, que a gente sabe, né, que a gente sempre ouve, né, a gente vai chegar lá, vai ter lá um velhinho de barba apontando o dedo para a gente. E aí, o que você fez? Você fez coisas boas, você não fez coisas boas? E qual será a nossa resposta? Não perante esse velhinho de barba que vai apontar o dedo para a gente, mas perante a nossa consciência. Que resposta nós teremos diante de tudo aquilo que nós fizemos de errado e muitas vezes daquilo que nós deixamos de fazer o certo aqui, e a gente sabe que também não fazer o bem também é um erro de enormes consequências para a gente, né, Bárbara? Sim, e é bem interessante esse ponto que você trouxe, né, falando aí de doenças e tudo mais, né, contando a história da ratazana. Claro, ninguém vai ter eu vou ali no banheiro pegar um rato para estimação. Não é essa a discussão. Mas
O espiritismo, né, para quem estuda a doutrina, a gente sabe que nossa filosofia, nossa religião, nossa doutrina, ela tem 3 pilares, né? Ciência, religião e filosofia. Então, esse ponto interessante que você trouxe, que a gente fala, né, poxa, tivemos um surto de dengue aqui em Sorocaba, em decorrência do não cuidado, né, da população, e a gente tem, por nós espíritas, então eu não me conformo com um espírita que meio que não acredita em ciência, me tira um pouco de sério, mas nós espíritas, nós temos uma crença doutrinária que nos incentiva a acreditar e nos incentiva a pesquisar. Então, sermos asseados, evitarmos doença, deixarmos a casa limpa, enfim, todas essas boas práticas, entre aspas, né, de civilidade, digamos assim, nós devemos à ciência, são eles que de alguma maneira nos ensinaram, nos explicaram, trouxeram essas informações para nós. A gente talvez não pratique como a gente deveria, mas deveríamos praticar melhor, isso é fato. Então, a ciência ela também está aqui para nos mostrar esse equilíbrio entre espécies. Então, eles não estão aqui, é o que você falou, eu quero exterminar porque não me faz bem. Eu também gostaria que não existisse barata no mundo, porque eu tenho medo delas. Mas eu tenho certeza absoluta, como alguns biólogos já me falaram, que ela é importante dentro de uma cadeia alimentar. Se eu tirar a barata e morrer algum outro bicho, eu tiro a barata, morre a lagartixa, sou fã das lagartixas, porque as lagartixas não têm o que se alimentar, por exemplo, e aí o predador da lagartixa também não. Enfim, eu começo a gerar uma cadeia que isso pode influenciar lá o quanto a vaca e o boi, né, enquanto os bovinos, que são criados para corte, por exemplo, também são impactados ao ponto da gente não ter mais animais para a gente se alimentar. Então, a gente precisa entender onde é o nosso limite, até onde a gente pode interferir. Esse mesmo colega da casa que comentou que é muito difícil, né, que o espiritismo faz a gente, mais difícil a gente pecar, ele põe uma consciência, a gente não quer pecar mais, ele também sempre pontua que nós devemos lembrar que cada vez que a gente influi na vida do outro, seja animal ou seja ser humano, é responsabilidade nossa a consequência daquilo que a gente fez, né, do nosso ato. Então, achar esse ponto de equilíbrio, para mim, passa por a gente tomar uma decisão e tomar uma consciência de que a gente está todo mundo no mesmo bar. Se eu matar as abelhas, eu não tenho mais comida daqui a alguns anos. Se eu matar as baratas, pode ser que eu tenha uma infestação de sei lá eu qual outro bicho, por exemplo, do que a barata se alimenta, não sei. Mas o que eu preciso, o que eu quero colocar em prática na minha vida é achar esse equilíbrio. Vou ter barata de estimação? Não. Mas é o que eu falo cada vez que eu vejo uma aqui em casa. Eu falo, gente, esses caras na casa vão morrer porque eu tive que dedetizar porque eu tenho medo. E porque, no fim das contas, a gente tem essa questão toda sanitária, ninguém quer ficar convivendo com esses animais todos que vêm de esgoto e tudo mais. Lembra daquela música do Titãs? Ninguém quer os bichos escrotos na sua casa. Então, isso eles já falavam em 83, mais ou menos, 84. Então, a gente tem, e essa parte sanitária, essa parte da evolução, essa parte da higiene, faz parte da nossa evolução como ser humano, que é o que talvez o animal ainda não tenha. É isso que a gente precisa ensinar, é isso que a gente precisa mostrar. Para todos? Não, para aqueles que a gente consegue. Hoje a gente só consegue mostrar para aqueles que são pets, para aqueles que estão aqui comigo do meu lado todo dia. Esse eu consigo brigar para falar no lambe o chão. Eu não consigo fazer isso pelos pássaros, infelizmente eu não consigo fazer isso pelas girafas nem pelos hipopótamos. Mas cada um tem ali o seu organismo e a sua forma de lidar com todas essas coisas. Por isso que esse tema, eu acho que ele é muito relevante quando a gente pensa em assuntos de animais. Se foi dado para a gente, inclusive, todo esse conhecimento técnico-científico, mais vai ser cobrado. Então, o que a gente fez com esse conhecimento técnico todo? Nada? Deixei guardado nos livros na prateleira na estante? A gente vai ter que responder por isso. Desencadeei novas doenças? A gente vai ter que responder por isso. E essas novas doenças culminaram na morte de mais animais? Também a gente vai ter que ser responsável por isso. Ah, quer dizer que eu vou pagar pela morte
uma coisa que eu lembro no período da pandemia, os chinchilas, acho, se eu não me engano, aqueles animaizinhos que fazem os mink, não sei, esses animaizinhos que fazem pele, né? A Dinamarca é uma das maiores produtoras desse animalzinho no mundo e, no período da pandemia, alguns deles foram infectados pelo SARS-CoV e precisaram ser abatidos. E ele está falando de, sei lá, 1 milhão de pequenos animaizinhos que e não iam mais existir. Ali, uma parte estava pensando, nossa, olha o prejuízo dessas fazendas. Uma outra parte pensando, olha esses animais todos que estão desencarnando. A minha responsabilidade no momento de desencarnar, por ter abatido todos esses animais para evitar uma epidemia pior para os seres humanos ali à minha volta, é a mesma do deliberadamente eu peguei uma arma e atirei no vizinho? Não. São coisas diferentes, mas eu vou ter que responder de alguma maneira. É aí que vem aquele ditado que, pelo menos, o dirigente da minha casa fala muito. O escândalo é necessário, mas é de quem comete. A gente vai ter que responder por todas essas ações que a gente tem com os animais? Sim. Não na mesma proporção daquilo que a gente faz deliberadamente por não sermos capazes de conviver em sociedade. Se até no livro dos Espíritos nós temos uma pergunta sobre o aborto, que o aborto sempre é proibido, e a resposta é, menos quando a vida da mãe corre perigo, ou seja, no planeta que nós nos encontramos ontem, ainda é necessário a gente escolher muitas vezes entre uma vida ou outra. Quer dizer que você não vai responder por isso? Não, você vai ter que responder sempre. Só quer dizer que você pode, só quer dizer que as suas escolhas podem trazer consequências diferentes, mas que você responde por um aborto mesmo se a mãe estiver correndo risco de vida, ou mesmo caso de animais que precisam ser abatidos para não piorar uma epidemia, que foi o que aconteceu com os bichinhos lá na Dinamarca, a gente vai ter que responder por isso. A gente tem essa frase da moda, né? Aleguei demência. Né? A gente não pode mais, a essa altura do campeonato, alegar demência sobre uma série de coisas. Né? Não sabia. Como não sabia? Você teve a oportunidade de ter o conhecimento. Se você foi atrás dele ou não, aí foi o seu livre-arbítrio e foi utilizado de forma equivocada. Que é o que muitas vezes está acontecendo com todos nós aqui encarnados. Nós temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que a gente bem entender. É claro que toda ação gera uma reação, né? Tudo aquilo que a gente faz vai ter um retorno. Só que muitas vezes as ações que nós estamos tendo são ações equivocadas. Nós estamos utilizando mal o nosso livre-arbítrio e por isso a gente está ainda envolvido, né, nessa série de coisas, né, próprias de um mundo de provas e expiações. Porque se fôssemos evoluídos, se fôssemos já espíritos, né, como a gente acha que é mais evoluído, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em patamares muito superiores. Né? Ou, ainda que nós estivéssemos aqui, estaríamos em situações missionárias, o que também não é o caso da grande maioria dos que estão encarnados aqui na Terra. Não é. Então a gente precisa realmente começar a se conscientizar sobre uma série de coisas, não só sobre os animais, mas sobre tudo aquilo que está à nossa volta. Não dá mais para a gente ficar falando que não sabia. Como você falou, principalmente o espírita, que tem nas suas mãos um monte de informações, um monte de situações em que a gente tem que parar, refletir e agir diferente. Não dá pra gente falar, não, mas eu não sabia, eu, enquanto espírita, não sabia. Como assim você não sabia? O que você estava fazendo no centro espírita? Você estava lá dormindo durante a palestra, o que é o que muita gente faz, né? Agora que a gente está voltando às atividades presenciais, a gente percebe, tem muita gente que vai no centro para dormir. Então não vá. Então não faça essa autossabotagem. Se for para ir dormir, fique em casa, durma em casa. Se você teve a disposição de sair da sua casa para ir até o centro espírita, aproveite o que está ali. Primeiro, respeite quem está ali fazendo a palestra. Eu não falo isso por mim, eu que faço palestra, não estou falando só por mim. Eu já ouvi inúmeros relatos de companheiros que fazem palestra que falam, puxa, né, tal centro é complicado, né? Você chega lá, todo mundo começa a dormir. Estão doando ectoplasma. Não, para com essa bobagem. As pessoas estão lá, estão se auto-sabotando. Estão desrespeitando a casa, desrespeitando aquele que está ali passando o conhecimento e pior, não estão aproveitando esse conhecimento para uso próprio. E aí vão chegar no plano espiritual, numa situação muitas vezes pior até do que o próprio André Luiz, e vai falar, puxa, eu era espírita.
Tá, e daí que você era espírita? Se você ia na casa e não aproveitava o conhecimento que você adquiria e você colocava em prática. Então, todos nós precisamos nos conscientizar para ontem que a gente precisa fazer diferente, que a gente quer um mundo de regeneração, a gente quer um mundo melhor à nossa volta, a gente precisa fazer a nossa parte. Senão a gente vai ficar nesse vai e vem de encarnações. Até quando? Até quando a gente vai ficar falando, eu não sabia, eu não pedi para nascer, ou eu não lembro das minhas vidas passadas. Para com essas bobagens. A gente precisa realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente está adquirindo de conhecimento, aproveitar tudo aquilo que a gente está adquirindo de conhecimento e fazer diferente. Primeiro, para a nossa própria evolução e depois para aqueles que estão ao nosso redor. Senão, a gente está desperdiçando uma oportunidade valiosíssima. A nossa encarnação é uma oportunidade valiosíssima. Tem inúmeros... Eu tenho certeza que as lives que a gente faz aqui e que outras pessoas também fazem, eu tenho certeza que de alguma forma quem está no plano espiritual também assiste. Eles têm uma tecnologia, né, muito mais avançada, muito melhor do que a gente. Então eu tenho certeza que quando eles veem essas discussões nossas aqui, tenho certeza que muitos pensam, puxa vida, eu daria tudo para estar no lugar daquela pessoa que está reclamando da vida, que está nessa situação difícil e ela não está aproveitando. Então, para aqueles que eventualmente estejam nos assistindo no plano espiritual, inclusive agora no momento da nossa gravação, que vocês de alguma forma nos inspirem a fazer melhor também, né? Independente de serem nossos mentores ou não, mas que emitam também vibrações, né? Porque eles também têm essa condição, emitam vibrações para a gente que está aqui, para que a humanidade, de uma forma geral, comece a se conscientizar, comece a fazer diferente. Senão aquela história, senão o que eu estou fazendo aqui, né, Bárbara? Para que eu vim? Não, senão, é onde eu acho que, para mim, pelo menos, né, na minha crença, no meu modo de pensar, para mim é o pulo do gato do espiritismo. Sabe a pergunta de onde eu vim, para onde vou? Né, as perguntas, na verdade, quem sou eu? Cara, eu sou uma pessoa que estou tentando fazer o melhor que eu posso, que estou tentando evoluir moralmente, e que tenho essa oportunidade, nesse momento única, de estar encarnada e que posso fazer diferente de alguma forma. E a gente fala muito aqui de animais, porque é o nosso tema principal, mas todas essas discussões que a gente está tendo aqui, para quem às vezes fala, mas eu me dou bem com os meus animais, já sou vegetariana e faço o máximo que eu posso e agradeço por você ter isso, então extrapola isso para outras situações, para outras convivências, para outras modalidades da sua vida, outros departamentos, enfim. Tudo isso, a gente começa a perceber que a doutrina espírita, quanto mais você lê o evangelho, mais você fala, nossa, isso aqui acontece igualzinho, essa passagem sou eu e minha mãe conversando. Aí a passagem, o item seguinte do evangelho, você fala, nossa, mas é igualzinho o dia que eu briguei com um fulano na rua por causa do trânsito. Aí no outro capítulo, você fala, nossa, isso aqui foi aquele dia que eu falei que eu não podia ajudar aquela pessoa na rua, porque eu não tinha tempo. E você começa a perceber que na primeira vez você vê essas coisas, na segunda vez você fala, minha situação com a minha mãe já não é mais desse jeito, mas com o meu chefe ou com o meu colega de trabalho, eu estou vivendo exatamente a mesma coisa. E aí você fala, poxa, aqui é o dia que... Você vê que os ensinamentos, todos os ensinamentos, todos os exemplos que Jesus nos trouxe, eles servem para toda a nossa vida material. E eu, particularmente, por isso que eu falo que é o pulo do gato do espiritismo, é que é uma oportunidade de eu tentar fazer o melhor em todas as áreas. Vou conseguir? Não. Como diz o dirigente aqui, meu objetivo é que pelo menos eu consiga chegar com uma quantidade de mala das outras encarnações, embora de ter resolvido ter conseguido carregar todas elas. Não ganhar malas novas pelos caminhos. E se eu conseguir pegar uma que estava lá na estação e que eu deixei para não conseguir carregar bem, mas também se eu não conseguir, que eu tenha consciência que eu vou ter que voltar para pegar ela, porque ela vai estar me esperando. E eu acredito muito que uma mala que a gente tem, que a gente vai ter que lidar, é a forma com que a gente interage com a natureza e os animais como um todo. É o jeito que a gente lida com os minérios, é o jeito que a gente lida com as florestas, é o jeito que a gente lida com todos os tipos de animais. Isso, para mim, é uma tomada de consciência. Tomei a consciência, talvez eu leve uma encarnação inteira para tomar consciência, tudo bem. Eu tomei, o que eu posso fazer com esse tempo que me resta nessa encarnação, eu faço. Mas, para mim, uma vez que eu tomo a consciência, na minha próxima vinda, eu já venho pegando aquela mala primeiro na hora de carregar. E esse, para mim, é um exemplo claro
de todas as crianças que, como diria o Evaristo Costa, já nasceram sem o gene de comer carne. Para quem convive com crianças, eu repito, quantas crianças vocês conhecem, que ou vocês conhecem, ou pessoas à sua volta, filhos de amigos, ou seus amigos conhecem, que a criança está falando de 2, 3 anos, não quero, não vou, não como, não gosto, me dá ânsia. Para mim, isso é muito claro. Essa consciência foi tomada 1 ou 2 encarnações atrás, a gente não sabe, e que ela já começa a mostrar para a gente que ela não precisa. Tem outras tantas coisas que esses espíritos precisam trabalhar? Sim, se eles não terem encarnado aqui. Tem muitos outros valores morais que precisam melhorar. Mas, para essa malinha, da forma que a gente lida com a natureza, essa malinha, esse passo foi dado, essa pessoa conseguiu pegar essa mala para carregar quando ela encarnou dessa última vez. Então, eu falo muito isso nas minhas palestras. A gente precisa começar a pensar, e quanto mais a gente estudar, mais essa tomada de consciência ela chega na nossa vida. E aí eu dou esses exemplos pela minha mãe. Eu vejo a minha mãe hoje se emocionando muito com algumas situações que há 10 anos atrás ela não se emocionava. E vou dar um exemplo dessa semana. A semana ela estava arrasada porque descarrilhou um trem em São Paulo e os passageiros tinham que descer do trem e pegar o ônibus para andar de 1 ou 2 estações para depois voltar a pegar o trem para frente. Ela estava quase chorando na hora que eu cheguei, de tão comovida que ela ficou. Minha mãe, ela é de São Paulo. Minha mãe é nascida e crescida em São Paulo, a gente saiu de São Paulo há 30 anos. Por 30 anos ela não conseguia ter esse olhar porque ela não tinha conseguido tomar essa consciência de compaixão pelo próximo com coisas simples. O direito de ir e vir. Então, essa foi uma tomada de consciência para ela que eu fico muito feliz. Porque da próxima vez que ela vier, ou ainda nessa encarnação, se ela puder, é uma malinha que vai ser mais fácil para ela carregar. Ela vai poder fazer diferente em algumas coisas. Isso é o que eu acredito para todo mundo que busca, eu não vou nem falar estudar a doutrina espírita, tá? Mas estudar religião como um todo, mas de uma forma pura as religiões, as doutrinas como um todo. Porque eu acredito muito que todas as religiões que nós temos hoje no planeta Terra, o fundo dela é o mesmo. Cada um tem os seus exemplos, cada um tem os seus líderes, e tá tudo bem. Dentro da nossa crença cristã, nosso líder maior é Jesus. Dentro dos espíritos, a gente sabe que esses líderes de outras religiões são enviados de Jesus, ou seja, são espíritos que estão ali, de conluio com ele, estão ali pau a pau, vieram aqui para dar uma mão quando a gente precisava. Mas quem está disposto a estudar, a pegar um Corão, a pegar um Torá, ler uma Bíblia sem fanatismo, né? Estudar a religião sem nenhum fanatismo, da forma que o Kardec nos ensina, que eu acho que é a nossa grande vantagem, que é ser raciocinada, é ler, é pensar por si só, você passa a tomar essas decisões, você passa a tomar essa consciência e você começa a trabalhar em prol daquela engrenagem, né, da grande sociedade que a gente se encontra. E para mim é daí que vem tantas pessoas que são ateus, né, não creem sequer em Deus, são agnósticos, na verdade, e que praticam os ensinamentos de Cristo de todas as religiões de uma forma infinitamente melhor do que quem frequenta a religião diariamente. Eu tenho um amigo que é assim, e para mim, ele é perfeito? Não. Mas as escolhas dele, as tomadas de decisão dele são muito mais embasadas em exemplos cristãos do que muitos cristãos, independente da religião que sigam. São aqueles chamados ateus, graças a Deus, né? Mais ou menos isso, né? Que a Sim. gente vê. Bom, Bárbara, estamos chegando ao final aqui da nossa live, da nosso último bate-papo, né, do ano. Aqui no Jeff ainda teremos mais alguns. Quero mais uma vez, né, te agradecer, né, em nome de toda a diretoria do Jeff, né, por você sempre dispor aqui do seu tempo para falar com a gente, né, para bater esse papo gostoso, mais do que um bate-papo, né, de esses esclarecimentos, né, que a gente sempre tenta trazer aqui para as pessoas que nos assistem, pessoal que nos assiste no momento, né, que a palestra está indo ao ar, pessoal que assiste depois, né, porque fica aí gravado na internet, o pessoal pode rever palestras, né, que a gente fez há 2 anos atrás. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né, por você estar aqui com a gente, né, que você tenha um finalzinho de ano e um início de 2023 repleto de bênçãos e de luzes na sua vida, né, que o trabalho de vocês aí de Porto Feliz, né, em prol dos animais, né, cresça cada vez mais, seja sempre abençoado pelo nosso Pai Maior, pelo nosso querido irmão Francisco de Assis, né, que é o patrono dos animais, é o protetor dos animais. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente
na noite de hoje. E como último pedido, antes de você fazer as suas últimas considerações, você poderia fazer a prece de encerramento também para a gente hoje? Faço com o maior prazer, como sempre. Eu que agradeço, Wilson, mais uma vez, pelos convites. Eu gosto, eu sempre falo, me tira da zona de conforto, porque me põe para estudar. E assim, para quem não sabe, gente, eu sofro para encontrar tema para falar. Eu, Wilson, a gente sempre fica assim, já escolheu o tema, ai meu Deus, não escolhi, me ajuda. Aí vou lá e falo, ai mãe, não sei o que eu faço. Minha mãe sempre fala a mesma coisa. Reza de noite, pede ajuda para o seu mentor para ele vir com um tema no dia seguinte. E um dia o Wilson falou para mim que o Marcelo Benedetti havia dito que nós não precisávamos procurar temas sobre animais, que a gente poderia usar todos os temas que existem no Evangelho em prol da causa animal. E para mim foi assim, que eu nunca tinha pensado particularmente, e realmente eu nunca tinha pensado em colocar em prática tudo aquilo que eu leio em prol deles. Claro, é o que a gente fala, para minhas cachorras fica fácil, mas para todos os outros, né? O que mais eu posso fazer para todos os outros? Então, eu agradeço muito vocês pelo convite, me tira da zona de conforto, me faz procurar temas diferentes, me faz ler o tema e falar o que eu posso trazer, como que eu posso casar as duas coisas, e isso para mim é muito, muito, muito gratificante. Desejo a você, Wilson, vocês todos do Jefa e a todos que nos assistem um excelente final de ano. Esse período que a gente fica mais sentimental de alguma forma, aquela sensação de que está acabando, entendeu? De que está faltando, que você não está nem conseguindo respirar para passar os últimos dias, mas que todos vocês possam ter esses dias muito abençoados daqui até o dia 31, que no dia 1º todos venham com energias renovadas, com perspectivas muito boas, de que seja um ano muito abençoado para cada um, dentro das suas dificuldades, dentro das suas necessidades, que todos possam ser abençoados, conseguir aquilo que vocês querem. Então, esse é meu principal voto de desejo aqui para esse final de 2022, e começo de 2023. E vou usar uma frase que você usou numa palestra, que os nossos corações fiquem mais quentinhos, né, nesse final de ano. Fiquem mais quentinho. A gente tem o ato de ficar com o coração quentinho nesse final de ano, que a gente seja capaz de deixar ele quente todos os dias e vamos sempre lembrar, né? A gente não precisa fazer isso só em dezembro. Vamos fazer isso se a gente conseguir em janeiro. Dezembro e janeiro as pessoas costumam fazer porque ainda estão compelidas. Vamos fazer no carnaval também, que a gente costuma esquecer de toda a vida. Vamos olhar para a Páscoa de forma diferente, vamos olhar para o Corpus Christi de forma diferente. Vamos chegar no inverno e ver como a gente pode fazer diferente. E aí, depois do inverno, a gente já está no final do ano de novo. E aqui no Brasil é assim. Vamos lá então para a prece. Bom, vamos. Gostaria que todos que estiverem nos ouvindo agora pudessem se conectar com o seu anjo espiritual, com o seu mentor, agradecer a ele pela oportunidade de estar aqui com o auxílio dele, pedir bênçãos para que ele possa continuar a sua caminhada também. Ele também é um ser em evolução, é uma via de mão dupla, ele cuida de nós de alguma forma, a gente também cuida dele com nossos bons pensamentos. Que possamos nesse momento emanar tudo de bom que nós temos em nossa alma, para que a paz e o amor fraterno envolva o planeta Terra. E todas aquelas pessoas que vivem momentos de dificuldade, todas as regiões que vivem zonas de conflitos possam, de alguma forma, receber e sentir toda essa boa energia que nós estamos mandando e que isso possa auxiliá-los de alguma maneira a seguir sua caminhada. E ninguém melhor para mostrar, né, para falar sobre esses sentimentos do que o nosso mestre Francisco. E eu gostaria de encerrar com a sua prece. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Bárbara, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, em mais esta palestra do Jefa Sorocaba. Lembrando que na próxima quinta-feira, dia 15 de dezembro, será a nossa última atividade presencial lá no centro, né? Então, a gente está aí caminhando, né, para o final do ano. Então, para o pessoal que tem ido, né, nos nossos trabalhos presenciais de quinta-feira que vem é a nossa última atividade presencial do ano, lá na nossa Casa Espírita, na quinta-feira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Tenham todos uma ótima noite. A gente vai agora para as vibrações à distância, cada um na sua casa, fazendo o evangelho, fazendo aí as orações pelos seus animaizinhos. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, gente. Bom fim de ano.